operações, que são a operação de conjunção, a disjunção e a negação, certo? Esses valores podem ser associados, né? O valor E pode ser associado com o símbolo mais, o ou, aliás, nós temos valores para E, ou e negação, certo? Vamos mostrar um exemplo aqui do alarme doméstico. Então vejamos, vamos supor que numa casa tem um sensor na cozinha, um sensor na sala, e esses dois sensores estão ligados em uma central de processamento. Essa central de processamento está ligada no alto-falante. Então, a gente pode descrever esse circuito, essa situação, usando a álgebra de Boole da seguinte maneira. A função, o resultado dessa função vai ser a aplicação de S ou C, onde S significa o sensor da sala detectou movimento, ou o sensor da cozinha detectou movimento. A gente pode resolver isso, a gente pode verificar as possibilidades disso, usando a tabela verdade. Nesse caso, se o sensor da cozinha e o sensor da sala identificaram alguma coisa, então tem que soar o alarme. Se por um acaso o sensor da sala acusou movimento e o sensor da cozinha não, mesmo que o meliante não esteja na cozinha, é possível que tenha um ladrão dentro de casa. Então, tem que soar o alarme de novo. Se por um acaso não tem ninguém na sala, mas tem alguém na cozinha, toca o alarme de novo. Por quê? Porque se tem alguém na cozinha, que não deveria estar naquele momento, porque o alarme já está ligado, né? Possivelmente você está dormindo e tem alguém lá na cozinha fazendo o quê? Não sei. Então, toca o alarme para você ir lá verificar o que está acontecendo ou então chamar a polícia. Agora, se por um acaso não tem ninguém na sala e também não tem ninguém na cozinha, então não toca nenhum alarme e deixa você dormir sossegado, certo? Então vamos fazer aqui algumas últimas considerações. Vejamos. Vejamos que a álgebra de Boole ela pode ser usada para representar circuitos lógicos, certo? Circuitos digitais, como é o exemplo desse alarme doméstico aqui, que é um circuito extremamente simples, mas que a gente pode usar aí para representar algumas situações. Agora vamos partir efetivamente para a aula de hoje, que fala sobre as funções booleanas um pouco mais detalhadamente. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Então, determinar a expressão de uma função booleana e escrever a forma canônica de uma função booleana. Vamos partir para o nosso conteúdo, então. Nós vamos exemplificar um pouquinho, nós vamos recordar um pouco das funções, aquelas que a gente aprendeu lá na sexta série, sétima série, da matemática mesmo, certo? Então vamos acompanhar aqui. Nós temos uma função chamada f de x, certo? Uma função aplicada sobre a variável x, e o valor dessa função vai ser obtido através de 2x mais 1, certo? Significa que para cada valor de x, ele vai ser multiplicado por 2 e somado com 1, certo? Nós temos aqui alguns exemplos que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, se essa função, se ela for aplicada para x igual a 2, então f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 4 mais 1, que é igual a 5, certo? Se essa função for aplicada com x igual a 5, então nós teremos f de 5 igual a 2 vezes 5 mais 1, que é igual a 10 mais 1, que é igual a 11, certo? Se essa função for aplicada para x igual a 3, nós teremos f de 3 igual a 2 vezes 3 mais 1, que é igual a 6 mais 1, que é igual a 7, certo? Então esse seria o resultado da aplicação da função da álgebra comum que a gente está acostumado, que trabalha com valores decimais, né, valores arábicos de 0 a 9, com várias casas decimais e por aí vai. Como que funciona na álgebra de Boole? Vamos dar uma olhada aqui. Na álgebra de Boole, certo? A função, ela vai ser verdadeira, certo? Ou essa função, ela será falsa, certo? Ou seja, se naquela função da álgebra comum que a gente mostrou ali, nós obtivemos valores como 11, 5, 7,
ou 13, ou qualquer valor aplicado àquela função, aqui não. Na álgebra de Boolean, nas funções booleanas, a gente sempre vai ter como retorno 0 ou 1, certo? Porque elas são funções aplicadas na álgebra de Boolean. Essas funções da álgebra de Boolean, elas também são aplicadas sobre variáveis ou constantes lógicas. Essas variáveis ou constantes lógicas, elas sempre também terão valores 0 ou 1. Então, por isso que fica simples da gente supor que as funções lógicas, as funções booleanas, vão ter retorno sempre de 0 ou 1. Por quê? Porque as entradas também são efetuadas na forma de zeros ou 1, certo? Então, vamos ver mais exemplos aqui. Vamos tentar mostrar um exemplo também voltado para a área de circuitos digitais, certo? Por quê? Porque essa é uma das mais frequentes aplicações das funções booleanas, é a representação de circuitos digitais. Mas para que serve isso? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Você está definindo um circuito digital, certo? Você está definindo, você pode escrevê-lo através de equações, trabalhar esse circuito sem a necessidade de efetivamente criar esse circuito. Significa o quê? Significa que se você detecta algum erro, se você melhora o circuito antes de fabricar, você está economizando com isso. Então, muitas empresas investem pesado na parte lógica dos circuitos, na descrição lógica dos circuitos, inclusive através de funções booleanas. Para quê? Para diminuir os custos de produção, certo? Mas, além disso, as funções booleanas também podem ser usadas no desenvolvimento de aplicativos. Para quê? Para representar o raciocínio de um determinado programador. Muitas vezes, as funções booleanas são utilizadas no meio acadêmico para representar conhecimento. Então vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo bem simples. Vamos supor que nós queremos escrever uma função booleana que representa o interruptor de uma lâmpada. Nós queremos representar esse circuito. Então, o circuito para ligar uma lâmpada é extremamente simples. Tem um interruptor. Você chega. Se está escuro, você liga a lâmpada. Se está claro, na hora que você vai sair do recinto, você desliga a lâmpada. Agora, como que funciona esse interruptor? Vamos dar uma olhada. Apesar de ser óbvio, nós vamos usar isso como exemplo aqui. Vamos lá. Então, se você chega numa sala e a luz está ligada, se você, com a lâmpada ligada, pressionar o botão do interruptor, o que vai acontecer? Imediatamente ele vai desligar a lâmpada, certo? Agora, se por um acaso a lâmpada está desligada e você pressiona o interruptor, ela vai mudar de estado. Ela vai passar para o estado ligado, certo? Dessa maneira, a gente pode definir esse circuito, certo? A gente pode definir esse circuito de uma maneira muito simples. De que maneira é essa? Nós podemos definir como não há, certo? Nós temos uma função que vai retornar sempre o contrário do valor lógico que entra. Se ela está no estado, se entra 0, ou seja, se você pressiona o interruptor com a lâmpada desligada, ela retorna 1. O resultado, lâmpada ligada. Se você pressiona o botão do interruptor com a lâmpada desligada, ela retorna o contrário, ela vai ligar a lâmpada, certo? Então, vamos ver se a gente tem mais algum exemplo aqui para mostrar para você. Vejamos só. Vamos supor que você é um programador e vai trabalhar no desenvolvimento de um sistema para alguma imobiliária, certo? A gente sabe que o mercado imobiliário tem algumas particularidades que devem ser representadas. Então vamos ver aqui no slide. O sistema imobiliário, ele vai liberar a locação do imóvel, certo? Ele vai liberar a locação do imóvel ou não, certo? Ele pode liberar ou não. Qual seria a razão para a imobiliária não liberar a locação de imóvel para uma pessoa? Por exemplo, se essa pessoa tiver o nome sujo na praça. Ninguém vai querer alugar, ninguém vai alugar alguma coisa para uma pessoa que tem o nome sujo. Por quê? Possivelmente ela não vai pagar, certo? A não ser que ela pague adiantado, certo? Se por um acaso ela não pagar adiantado e quiser ainda assim alugar um determinado imóvel, o que ela tem que fazer? Geralmente, as pessoas exigem o quê? Um fiador, uma pessoa que vai se responsabilizar caso aquele cidadão não pague o aluguel, certo? E é isso que a gente está representando aqui.
nós temos aqui uma função booleana, certo? Representada por P